Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus seja com cada um de vocês. Nós estamos aqui agora juntos novamente, nesse dia 5 de abril de 2020, para, nesta manhã, nós darmos aqui então início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, como é de costume, nós sempre estudarmos a Palavra de Deus no primeiro dia da semana, logo pelas primeiras horas da manhã. Hoje o nosso estudo bíblico, ele vai se dar em torno da vida do profeta Elias, mais propriamente dito, naquela preparação que o Senhor realizou na sua vida para que ele pudesse fazer a obra de Deus, estar apto para realizar a obra de Deus. Houve então a necessidade de uma preparação. O texto sagrado que nós vamos estar usando por base para a aula de hoje encontra-se lá em 1 Reis, capítulo 17, vamos usar os versos de 1 a 9. E então quero convidar você a ler o texto da Escritura Sagrada, que encontra-se aí na tela, e você vai poder acompanhar. O texto sagrado diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Esse é o verso número 9. Então, nós paramos a nossa leitura neste momento. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela manhã renovada nas nossas vidas em mais um dia. E estamos alegres, Senhor, porque logo pela manhã nós podemos estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que esse tempo que estaremos aqui falando da Tua Palavra, meditando, Senhor, na Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento e nós possamos aqui, então, absorver ao máximo dessa experiência de vida do profeta Elias e que certamente há de nos abençoar na nossa própria experiência de vida, seja, Senhor, no nosso relacionamento contigo, seja, Senhor, na nossa disposição de te servir, enfim, ó Pai, seja também no nosso comprometimento de realizarmos a Tua obra. Vem então e nos abençoa, Senhor, nesse tempo, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Lida a palavra de Deus, irmãos, e pensando naquele preparo que o Senhor então queria trazer sobre a vida do profeta Elias, para de fato ele estivesse apto para realizar a obra do Senhor, nós precisamos, antes de mais nada, compreender que aquela seca que Elias anunciou, que ele profetizou que haveria, na realidade nada mais era do que uma consequência da desobediência do povo de Deus, do povo de Israel, em relação ao mandamento do Senhor, em relação à aliança que Deus tinha firmado
com o seu povo, ainda no deserto, ainda com Moisés, sob a liderança de Moisés. Ali Deus então fez um concerto com aquele povo e ficou determinado que, se o povo fosse obediente às ordens do Senhor, a bênção os alcançaria. Porém, se o povo andasse distante do Senhor, se o povo transgredisse o mandamento do Senhor e buscasse outros deuses, o que ocorreria é que a maldição os alcançaria. Então, lá em Deuteronômio 28, 14 e 24, nós vemos muito claramente expressa essa realidade, quando é dito ali então: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. E no verso 24: por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Ou seja, havia aí sim uma promessa, em caso de transgressão, de que haveria uma seca, não haveria chuva sobre a nação. De forma que, quando nós chegamos no período do rei Acabe, quando Elias então está profetizando para a nação, sendo um instrumento de Deus ali naquela nação, nós encontramos no relato ali, de 1 Reis 18, versos 17 e 18, que eles se encontraram, Acabe e Elias encontraram-se. E houve ali uma certa discussão entre eles, quando o texto sagrado diz assim nos versos 17 e 18: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então o texto nos deixa claro que a ação tanto do rei quanto do povo também, influenciado negativamente por esse rei, era uma atitude de afastamento de Deus para seguir a Baal, o Deus que os povos ali cananeus, à volta do povo de Israel, adoravam. Então, por conta disso é que vem então a seca sobre o povo, que aquela maldição cai sobre o povo, porque o povo realmente optou por se distanciar de Deus. E muitas vezes os males que ocorrem na nossa vida, eles vêm em virtude desse abandono que nós decidimos na nossa vida particular por abandonar a Deus. E aí vão vir as consequências maléficas sobre as nossas vidas. Então, fique isso aqui bem entendido já nessa parte de introdução que nós precisamos compreender. Agora, nós estamos falando que Deus quer preparar a Elias. Então, o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui é que Elias desfrutou da presença de Deus. Lá em 1 Reis 17:1 diz, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Então, Elias gozava de uma intimidade com o Senhor. Por quê? Porque ele era um profeta de Deus. Deus o havia chamado para o ofício profético. E nós percebemos na palavra de Deus que todos aqueles que trabalharam, que exerceram o ministério da profecia, eles foram sim, no seu particular, chamados por Deus para atuar dessa forma. Então, com Moisés, isso aconteceu. O próprio Elias, ele vive na presença do Senhor, isso também aconteceu. Deus o chamou para realizar essa obra. Os demais profetas que escreveram livros no Antigo Testamento, que deixaram seu registro profético, também foram chamados por Deus. Então, precisamos compreender que o fato de ele estar na presença de Deus é porque ele foi previamente chamado para estar na presença de Deus.
E uma vez estando, né, permanecendo na presença de Deus, ele tem então a autoridade para, diante do povo, seja quem for, até o próprio rei, a autoridade maior da nação, mas diante do povo ele tem a autoridade para se apresentar como aquele que está diante da face do Senhor. Deus fala com ele, ele tem intimidade com o Senhor. Amém? O segundo ponto importante também que a gente precisa referendar nessa questão do preparo de Deus é que, por conta de Elias então estar na presença do Senhor, ele também recebeu o quê? A proteção de Deus. Então já vá percebendo aí, meu irmão, uma coisa muito importante. Quando você está na presença de Deus, quando você vive na presença do Senhor, a proteção do Senhor é sobre a sua vida. Amém? Foi assim com o profeta Elias. Tá? Diz ali a palavra de Deus, né, que o Senhor trouxe a ele uma palavra por conta da seca que viria, né, e por conta também da perseguição que ele viria a sofrer de Acabe. Deus então o quis proteger, tirando ele dali, dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Eu quero mostrar para você agora então um mapa, espero que você consiga visualizar aí, né, aproximadamente a localização desse ribeiro, né, desse riacho, né, ali muito próximo do Jordão, numa região desértica, ali em Israel. E Deus então o desloca para lá para que ele fique protegido da perseguição. Ao mesmo tempo, Deus já queria trabalhar nele, né, na vida dele, tá? Levando-o para o lugar onde ele pudesse estar só, onde ele pudesse estar isolado, protegido ali, guardado. Não foi assim muitas vezes na história do povo de Deus? Quantos homens que Deus separou, na verdade, na história bíblica, para que estivessem separados por um tempo, a sós com Deus, para que Deus trabalhasse na sua vida, né? Alguns desses, literalmente, num lugar desértico, né? Outros num deserto no sentido de estarem isolados, né, protegidos, o caso aí de Elias. Mas a gente vê aí Moisés também passou, né, por essa situação. Jacó ficou um tempo lá também afastado da sua família, não é verdade? E ali na região de Harã, e ali então casou-se, né? E Deus trabalhou ali na vida dele de uma forma tremenda, né? Ele que tanto tinha agido de forma inadequada para com os seus, para com a sua família, né? Sendo aí uma pessoa que enganou, né, os seus familiares, agora ele estava sendo enganado pelo seu sogro, né? Deus ali trabalhou na vida dele, nesse afastamento, né, da sua terra natal. Então Deus faz assim. Deus às vezes nos desloca de um lugar, né, e nos põe num ambiente propício para que Ele esteja trabalhando nas nossas vidas. Então ali ele ficou guardado. Mas ele também foi e experimentou ali a provisão de Deus. O texto sagrado fala que ali no ribeiro de Querite, ele ia beber do ribeiro, então não ia faltar água para ele, apesar da seca. E a alimentação, como é que ficaria? Deus falou para ele: olha, eu vou mandar corvos que te levem pão e levem carne pela manhã e também à noite. Então você vai ter alimento e você vai ter bebida. É estranho, né, irmãos, imaginarmos a ideia de que uma ave como o corvo, que é uma ave de rapina, né, e que, portanto, se alimenta, né, de uma forma
estranha, porque a carne que ele come é uma carne já em decomposição, né? Mas é estranho imaginar então que uma ave dessa forma, com essa característica, Deus ia usar para levar alimento, e alimento puro, alimento com condições, um alimento, né, perfeito, e levar para que Elias comesse. Mas foi assim que Deus agiu, né? Então a provisão de Deus, ela vem das situações mais esquisitas que nós podemos imaginar. O fato é que aquele que está na presença do Senhor, ele vai experimentar a proteção de Deus e vai experimentar também a provisão de Deus. Não vai faltar nada para ele. Não interessa assim a questão da fonte, né, de como esse sustento chegará, mas esse sustento chegará, né? Eu não sei se você se recorda daquele missionário, né, da história daquele missionário Hudson Taylor, que levou o evangelho ali na China no século XIX. Ali naquele país, na lareira dele, ele tinha então afixado, né, 2 quadros, aonde escrito em chinês trazia num deles a frase Ebenezer, que você sabe significa até aqui nos ajudou o Senhor. E no outro quadro, do outro lado da lareira, também em chinês, ele tinha ali, né, a expressão Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, com aquela visão que ele tinha ali constante na sua sala, ele podia se lembrar de que Deus até aquele momento não tinha faltado com ele. Não tinha deixado faltar nada, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E isso então lhe dava forças para saber que para o futuro o Senhor iria prover. Como proveu, irmãos? Vários testemunhos registrados na história desse homem de Deus, onde a ajuda, o dinheiro, o alimento chegou na hora H, no momento da grande necessidade, vinha o provisionamento de Deus. Então Deus não abandona os seus, Ele cuida dos seus. Amém? Não? Irmãos, essa é uma palavra para nós importantíssima, tá? Porque nós estamos vendo agora, nessa questão da pandemia, a grande repercussão que está tendo, não somente no nosso país, mas em todas as nações, no que diz respeito à situação econômica, né? Então a necessidade que os governos estão tendo de injetar dinheiro na economia de forma que possa aí haver uma amenização dos problemas econômicos para as famílias dos habitantes. E no nosso país não está sendo diferente, né? Então está toda aí uma polêmica, que a economia vai despencar, e enfim, até isso tem causado aí uma celeuma, né? Uma briga entre autoridades, e como é que tem que reagir agora, como é que tem que ser a atitude, enfim. Uma coisa é certa, meu irmão, tá? No meio de todo esse dilema aí, se você vive na presença de Deus, tenha a convicção de que Deus te guarda, Deus te protege. Amém? Outra coisa, Deus provê. O Senhor até aqui te ajudou, não faltou nada e não vai faltar. Amém? Creia nisso, porque o nosso Senhor é o Jeová Jiré. Amém? Muito bem. Então Deus trabalhou nesse primeiro momento ali com Elias no ribeiro de Querite, né, mostrando então que aquele que está na presença de Deus desfruta tanto da proteção quanto também da provisão de Deus. No entanto, irmãos, quando a gente vai lendo o texto sagrado, a gente percebe que o ribeiro secou. A torrente de águas secou. Já era um pequeno riacho, né, irmãos? Já era um pequeno riacho. Já não era um ribeiro com águas volumosas, né?
E aí, com a seca, com a gravidade da seca, chegou um momento ali, depois de alguns dias, que a Bíblia não precisa qual é esse tempo ao certo, mas depois de algum tempo, ele se secou. Tá? E aí nós pensamos, né? E agora, né? Secou a fonte de água. O que Elias vai fazer? Por que secou a fonte de água? Nós também podemos nos perguntar por que secou a fonte de água. Tá? E aí nós vemos que Deus vai direcionar então Elias para uma outra situação. Nós ficamos nos perguntando, né? Poxa, Deus não era poderoso, não é poderoso para realizar milagres? Ele não poderia, ali naquele momento, ter feito com que, durante aqueles 3 anos de período de seca, tivesse água constante ali? Claro que Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter mantido a água corrente ali, para atender a necessidade de Elias, poderia ter mantido então, por consequência, os corvos ali alimentar, tá certo? Mas Deus não quis agir dessa forma, Deus quis agir de outra maneira, e aí nós ficamos nos perguntando por que Deus então agiu de uma forma diferente, permitiu essa nova situação na vida de Elias. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente quer destacar aqui é que, diante daquela situação nova, quando a fonte secou, tá, necessariamente Elias ia ter que ficar atento a partir daquele momento. Porque certamente Deus iria falar alguma coisa para ele de novo, né? Certamente Deus iria dar alguma instrução para ele, que fosse uma instrução nova. Deus certamente não teria levado lá, até aquele ribeiro, para sustentar ele por alguns dias, depois deixar a água secar e para que Elias morresse ali sem água, morresse de sede. Tá? Não era esse o objetivo de Deus. Então Elias, sabendo disso, e crendo nisso, ele deveria agora estar mais atento para ouvir a voz do Senhor. Senhor, o que tu queres falar agora? Fala, porque o teu servo ouve. Eu estou aqui para saber qual é a tua vontade para a minha vida agora. Então, às vezes a água seca, a água da fonte que está suprindo bem, ela seca para nos tirar daquela situação de conforto, tá? Em que nós estamos, e porque Deus quer falar conosco, Deus quer trabalhar na nossa vida, amém? Não? Tá? Então não estranhe quando uma dificuldade vem, uma dificuldade aparece, tá certo? É porque Deus está querendo falar conosco. Então preste atenção, porque você precisa estar sintonizado com Deus aí neste momento. Tá? Uma outra questão também que a gente precisa levar em consideração é que Deus, Ele cumpre os seus objetivos nas nossas vidas, certo? Agora, entenda uma coisa: quando o objetivo de Deus é concluído, uma nova etapa deve se iniciar. Aquela etapa anterior, ela precisa ser encerrada. É necessário aí, nesse momento em que o objetivo de Deus se cumpriu na nossa vida, virar uma página, para irmos para outra página. Uma mudança se faz necessária no nosso direcionamento de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser humano não gosta de mudança. Toda mudança traz para nós algum desconforto. A gente prefere, na realidade,
é ter uma vida tranquila, cômoda, que supra, né, que atenda às nossas necessidades, e se tudo estiver bem, nós estamos bem também. Tá? Mas a gente se esquece que muitas vezes essa tranquilidade de vida, ela não permite que a gente cresça, que a gente evolua. E Deus não quer o seu povo estagnado. A água ali para Elias, irmãos, tinha que secar. Tinha que secar porque aquela página de Ribeiro de Querite já tinha passado. Tá? Já tinha acabado. Deus tinha outros objetivos para Elias. Amém? Não? Tá? E assim ocorre conosco também. Né? Então, quando vem a dificuldade, né, é para nós estarmos mais atentos à voz de Deus, para saber o que Ele quer falar para nós, mas é também um período onde nós podemos nos dar conta que precisa haver uma mudança, e uma mudança para melhor. Agora, o que o Senhor queria na vida de Elias ali de novo? Ora, Deus queria que o tempo dele de isolamento terminasse. Ele agora ia sair daquele lugar onde ele estava, conforme a ordem que o Senhor dá, né, no texto bíblico: levanta-te, vai a Sarepta, eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então, aquele período de isolamento dele terminou. Agora ele tinha que sair dali, ir até um lugar fora, porque Sarepta, na região de Sidom, não era dentro do reino de Israel, era fora, né? Um país estrangeiro, uma cidade estrangeira. Então, Elias tem que se deslocar para fora do seu país, para lá então ele vir a ser, né, um instrumento de bênção na vida daquela mulher e da sua família. Nós não vamos ver hoje, né, porque não dá, nossa aula está programada para nós já irmos chegando ao final agora, né, mas na semana que vem a gente vai continuar vendo que Elias foi um instrumento de bênção na vida daquela mulher. Então entenda uma coisa: Deus, Ele quer trabalhar em nós para que depois Ele passe a trabalhar através de nós. Primeiro Ele quer então nos preparar. Lembra do tema da nossa aula que eu passei no início? A preparação de Elias para a obra do Senhor. Então Deus quer nos preparar, mostrando que Ele está conosco, que nós podemos estar com Ele, né? Mostrando que Ele nos protege, mostrando que Ele nos sustenta, faz a provisão das nossas necessidades, tá? Para que então nós preparados estejamos para realizar a sua obra. Amém? Então, o ribeiro secar é justamente essa mudança de realidade, onde Deus está trabalhando nele, agora Deus vai trabalhar através dele. Amém? Então, essa é a principal mensagem que nós queremos passar para os irmãos nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. Tá? Não estranhe quando seca então uma fonte de água na sua vida, quando vem alguma prova. Abra os seus ouvidos, ouça o que Deus quer falar ao seu coração, né? Esteja pronto para saber que Deus está com você. Ele tem ali então a direção de todas as coisas. Ele vai fazer uma mudança na sua vida para melhor, tá? Ele vai te aperfeiçoar. E saiba que tudo isso vai acontecer porque Ele quer que você seja instrumento de bênção na vida de outros.
E nós sabemos pela história então que Elias foi, né, e não somente abençoou a vida daquela família, como ele também foi abençoado. Então há bênção para nós quando nós fazemos a obra de Deus. A questão toda e eu quero fechar a aula dessa forma, o quanto nós estamos dispostos diante de Deus, dispostos a nos deixar ser trabalhados por Ele, para que, na sequência, nós estejamos ainda com disposição para realizar a sua obra. Eu digo para você, disponha-se hoje mesmo ao nosso Deus, para que Ele faça grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe. Na semana que vem a gente volta, nós vamos dar continuidade ali nesse novo período, nessa página virada na história da vida de Elias. Deus te abençoe e até lá.